o SUS sai fortalecido, né? E aí eu acho que, inclusive, a gente começa a ver vários movimentos, né, ameaçado de um lado, e eu diria que a própria emenda constitucional 95 se mostra, e aí eu acho que o Rogério tem um papel, eu queria até ouvir dele como é que se está tendo esse debate em torno do Congresso. O orçamento chega na casa essa semana, chega lá no Congresso, o relator, inclusive, do orçamento é um senador, certo? E eu acho que a emenda constitucional 95 é uma das maiores ameaças ao SUS, né? Porque você congela por 20 anos os recursos da saúde, mas, por outro lado, eu acho que a gente conseguiu, com essa pandemia, e aí eu quero fazer justiça também nesse momento, dizer como foi importante para a sociedade brasileira perceber ter uma fundação como a Fiocruz. Eu diria que a maior resposta do Ministério da Saúde para essa pandemia foi a Fiocruz, do ponto de vista da credibilidade das informações, do ponto de vista da credibilidade dos porta-vozes, do ponto de vista de ser hoje a alternativa concreta para a produção de vacina, tá certo? Para essa pandemia, não é conversa fiada, balela, é ter um parque, né, de produção de insumos, né, no campo da biotecnologia, com capacidade de incorporar a vacina, de produzir a vacina, de fazer a transferência tecnológica. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que essas são as contradições que apareceram, né? Mas eu fico assim também preocupado como essa polarização, ou seja, o fato do presidente estar o tempo todo só fazendo campanha, até com a cloroquina ele faz campanha, até no negacionismo ele faz campanha, e ele quer em torno dele manter esses 30% de brasileiro, porque ele não parou de fazer eleição, ele não governa, ele só faz campanha o tempo todo. Então, isso tem sido uma grande ameaça, né? E, por isso, acho que o Brasil vai entrar para a história como o pior exemplo, de um lado, mas também de um sistema público que deu grande resposta do outro. Essa é uma contradição importante que nós vamos ter que administrar isso dentro desse debate pós-pandemia. Senador Rogério. Falar, Lisandro? Então, eu concordo com o Odorico. Tudo que o Odorico falou aí é fato. Nós tivemos o maior... Não foi a inação de um presidente no combate à pandemia. Foi uma ação deliberada em torno de uma crença que o favorecia ou que ele imaginava o favorecesse política eleitoralmente, certo? Então, primeiro, e tem também uma crença ou uma descrença, um desrespeito à acumulação histórica que a sociedade faz, e parte dessa acumulação histórica é a acumulação de conhecimento, está na ciência, certo? Nós tivemos a oportunidade de evitar a maior parte dessas mortes que nós tivemos no Brasil, porque a gente soube que tinha uma pandemia na China, que estava sendo controlada, e a gente tinha informações de que era um vírus altamente contagioso, de fácil contágio, letal, que não tinha nem vacina, nem remédio para ele. E a gente soube disso com uma certa antecedência. E as medidas que foram adotadas pelo governo central, elas só foram adotadas por pressão, inclusive com ação judicial. O governo só foi fechar as fronteiras do país quando a gente já tinha recebido milhares de pessoas contaminadas, certo? É só olhar aí no Ceará, Odorico, a briga que foi do governador com o governo federal para fechar o aeroporto, né, do Ceará. Então, não houve nenhuma medida clássica adotada de pronto, certo? Para poder garantir isso. A desculpa é porque não tinha sido declarada emergência global, que a OPAS, a OMS demorou a declarar a emergência global, não sei o que e tal, mas o fato era que a gente estava acompanhando e se a gente acredita na ciência, a gente estava sabendo o que estava acontecendo, a gente tinha que ter tomado medidas mais duras. Depois, ele defendeu abertamente a imunidade de rebanhos, defendeu abertamente a imunidade de grupo. Ele defendeu que era mais barato perder vidas
O presidente da República defendeu que seria mais barato perder vidas do que paralisar a economia. Ele e vários setores e representantes de setores empresariais defenderam que era preciso que perder vidas era uma consequência natural, mas que a economia não podia parar, certo? E esse lema ele foi levado adiante. Então ele agiu de forma deliberada para impor a imunidade de rebanho. Acontece que no meio do caminho a gente teve o Congresso Nacional, que se posicionou contrária a ele, certo? A posição do Congresso foi uma posição muito madura e contrária ao Bolsonaro, e todas as iniciativas relevantes foram iniciativas do Congresso Nacional. Por incrível que pareça. Por exemplo, o auxílio emergencial foi proposta do PT, que foi pautada, tinha outras propostas, era um salário mínimo até dezembro, ele queria 200, virou 600 por 60 dias e a gente vai ter 300 até o final do ano, numa bagunça, e que obrigou as pessoas, ele demorou, fez, empurrou com a barriga, ganhou para ele e botou as pessoas para contaminarem a periferia. Trazer as pessoas para os centros urbanos para voltar para suas casas contaminados, levar o vírus para a periferia. Mas tudo foi muito bem orquestrado. Aí depois ele disse que não pode suspender a atividade econômica. Ele baixa lá, aí que o prefeito e governador não tem mais autoridade que ele. Aí o STF prontamente disse não, que na saúde é concorrente, eles têm o direito, são autoridades sanitárias, têm o direito de fechar e impedir, né? Então, o que o Odorico falou é um fato. Se não fosse, por um lado, o Congresso, que foi muito responsável, aprovou uma série de medidas. Olha, a gente aprovou medidas, por exemplo, a gente não teria tido, ou não teríamos tido a catástrofe que está por vir, com o fechamento de postos de trabalho definitivo, com a quebradeira de pelo menos 30% das micro e pequenas empresas. A gente poderia ter evitado isso, mas ele demorou 30 dias para poder sancionar. Quando sancionou a lei pela metade, tirou a carência, sancionou a carência que tinha para o empréstimo, não liberou dinheiro para as micro e pequenas empresas, ou seja, ele operou contra. Sabe por quê? Porque ele queria os micro e pequenos empresários fazendo pressão para abrir, porque era a vontade dele e a tese dele da imunidade de rebanho. Então, aí falando do Pronamp, no auxílio emergencial, ele botou as pessoas para irem buscar esse auxílio emergencial na Caixa, saindo de casa do isolamento, que era para poder garantir o isolamento e expondo as pessoas. Aí, o auxílio a estados e municípios também foi difícil da gente consolidar. Então, em todas as matérias que a gente votou, até o uso de máscara ele vetou. Então, veja, não foi uma ação, não foi uma inação, foi uma ação deliberada em torno de uma crença, e tinha o seu ideólogo, o nosso ex-colega, né, Osmar Terra, que saiu por aí defendendo a imunidade de rebanho. Aí criou o tal do isolamento vertical, né? Eu nunca vi falar em isolamento vertical para poder confundir a cabeça das pessoas. Vem com o diabo de uma droga prometendo curar as pessoas se expõem, vão para a rua, morrem. Ou seja, é um genocida. O Bolsonaro agiu como genocida e espero que um dia ele pague por esses crimes que ele cometeu, porque a atuação dele foi criminosa diante da pandemia. Então, se nós estamos chegando aí a 125 mil mortes, e eu acredito que nós vamos chegar perto ou ultrapassar 150, 160 mil mortes, que era a previsão que a gente fazia, do jeito que estava sendo conduzida, e não é mais por conta do que foi feito pelo Congresso e pelos governadores, principalmente pela articulação e pela ação articulada dos governadores do Consórcio do Nordeste,
e pela ação mesmo dos governadores que se empenharam, do Piauí, da Bahia, do Maranhão, do Ceará, todos os governadores do Nordeste tiveram uma atuação firme. E você pode olhar que no Nordeste, apesar do Ceará e Pernambuco ter tido picos que pareceu sair do controle, mas o Ceará, inclusive, foi fantástica a atuação do sistema de saúde pública do Ceará. Por quê? Porque ali foi onde começou, entrou por ali. O Ceará virou o principal hub de distribuição de voos, né, para todo o norte e nordeste do país. E voos internacionais, inclusive, que fazem hub ali. Então, era natural que fosse um lugar de grande expansão, rápido, e mesmo assim, hoje está controlado. Então, Elisânio, a atuação do Bolsonaro é uma atuação genocida, apesar do dinheiro que chegou e dos recursos que foram, mas a figura dele, a forma como ele atuou numa perspectiva eugênica. Eu diria que ele quis praticar a eugenia, né? E ele disse: quem é mais forte vive, quem não é, morre. E daí? Né? Então, isso está registrado para a história e um dia ele vai estar na biografia dele o que ele fez e as mortes que ele vai carregar nas costas. Muito bem. Temos uma pergunta aqui no nosso chat, pergunta de Alex Molinaro. Ele pergunta para vocês como vocês estão analisando a proposta da reforma administrativa proposta pelo governo e seus possíveis impactos nas instituições públicas, como a Fiocruz e as universidades públicas. Acho que vocês não tiveram ainda acesso à proposta inteira, mas a gente gostaria de ouvir de vocês como é que vocês enxergam, como se apresenta essa proposta de reforma administrativa do governo. Olha, eu não recebi ainda, para falar a verdade. A gente está trabalhando com a agenda remanescente da semana passada. Nós temos que discutir hoje o Código Brasileiro de Trânsito, que o Bolsonaro insiste em rasgar, né? Código Brasileiro de Trânsito, e ele foi um elemento que salvou muitas vidas depois da sua implantação. E hoje tem um debate praticamente ele vai impactar em nada com as medidas que está lá para poder tirar. Ou seja, a pessoa pode ter 79 pontos na carteira e uma série de restrições que existiam vão deixar de existir, exame profissional, psicotécnico uma vez só, exame médico a cada 10 anos, ou seja, tem coisas que precisam ser... É isso que a gente está. Eu, particularmente, sei que não vai ser boa, sei que é para reduzir o tamanho do Estado e não para adequar o tamanho do Estado às necessidades da população. Não é uma raça, não é uma... Eu posso afirmar sem ver. Não é uma racionalização de cargos e carreiras, certo? Ou seja, fusão de cargos, uma reestruturação das carreiras, e uma padronização para facilitar a gestão, para aportar recursos, para otimizar as pessoas que têm na administração pública. Ela é uma reforma administrativa que tem o objetivo de reduzir o tamanho do Estado ao máximo que eles puderem reduzir. Então, o que eu posso afirmar é isso. Ela não vem no sentido de reorganizar e racionalizar carreiras, unificar cargos, para que o Estado possa ter, sobre a questão do pessoal, uma gestão mais eficiente. Não, vem com o objetivo de reduzir e de enxugar o Estado e de diminuir o ganho dos servidores públicos, principalmente servidor público federal, que a reforma administrativa vale para o servidor público federal na sua grande maioria. Não deve ser extensiva aos estados e aos municípios. Mas eu não posso falar especificamente, porque ainda não vi o texto. Professor Dorico.
Eu concordo com o Rogério. Na realidade, eu dei uma olhada rapidamente aqui na proposta que eu recebi aí já, mas eu não me debrucei sobre ela. Eu acho que, de certa forma, a União, e aí a pessoa faz a pergunta sobre a questão das universidades, né? E sobre as carreiras de ciência e tecnologia, que é o nosso caso, né? Na realidade, a reforma ela vai estar circunscrita ao espaço do governo federal, e aí é muito importante isso que o Rogério falou, ou seja, eu não acredito que ela vá ter impacto na estrutura dos estados e dos municípios, evidentemente que muitas vezes essas tendências, né, elas tendem a se repercutir, que às vezes há uma imposição, então isso é também poder de barganha que o Estado tem no seu papel redistributivo e negociações e até de viabilização de alguns empréstimos internacionais, começa a querer impor, mas eu acho que é muito importante nesse momento os trabalhadores públicos federais estarem atentos a todo esse debate. Evidentemente que eles estão dizendo que isso não vai afetar os atuais, vai ser para os próximos, mas essa mesmo sendo para os próximos, é uma tentativa de esvaziar já esse pequeno papel que o Estado brasileiro tem na área da ciência e tecnologia. É uma vergonha a forma A como, gente precisa ver inclusive, alguém para essa reforma administrativa. como está estruturado hoje essa questão das nossas carreiras, das nossas universidades, né? Então, eu acho que é uma forte ameaça, principalmente em áreas estratégicas, né? Você tem parte da burocracia, tecburocracia, que está em Brasília, então isso, de certa forma, você tem já... Mas tem muita coisa terceirizada, inclusive dentro do próprio governo federal, uma quantidade enorme de quadros terceirizados, e o que você tem são as estruturas das universidades federais. Então, tudo isso não tem mordomia nenhuma, né? Você tem, não tem, né? Você tem as carreiras de ciência e tecnologia, você tem algumas estruturas de pesquisa, né? Na área de, por exemplo, a Embrapa, tá? Mas você não tem nada que o Estado possa dizer assim, que ele vai, a não ser nessa perspectiva meramente simbólica, né? Que é isso que eu acho que o Rogério fala muito bem, né? Reduzir o papel do Estado, reduzir o tamanho do Estado e achar que todas essas questões todas, inclusive da ciência e tecnologia, da construção do conhecimento, da pesquisa, onde nós conseguimos avançar muito no Brasil nos últimos 15 anos, com a quantidade de novos mestrados, a quantidade de novos doutorados, a quantidade de novas linhas de pesquisa, de novos centros de pesquisa. Veja só aqui no Ceará, quando eu era estudante secundarista, não, até me formar, né? Vamos ser mais precisos, até 2003, o Ceará tinha 5 centros de ciência e tecnologia dos institutos federais. Você tinha um em Fortaleza, você tinha um em Iguatu, você tinha um no Cariri, você tinha um na região de Cedro e você tinha um em Fortaleza, né, aqui na região de Fortaleza metropolitana. Hoje o Ceará tem 35 centros de institutos federais no interior do estado, né? Então, isso é um choque, né? Onde você chega e são jovens que estão entrando na universidade pela primeira vez, o primeiro da família inteira a entrar na universidade. O Ceará, até 2003, tinha uma única universidade. O Ceará foi um dos poucos estados que ficou mais de 50 anos tendo uma única universidade. O Ceará hoje tem 3 universidades federais, certo? E tem uma estrutura da Fiocruz forte, que está criando um polo tecnológico de inovação em saúde. O Ceará hoje tem 2 faculdades de medicina da Universidade Federal no interior do estado. Ou seja, é essa estrutura de descentralização das universidades, essa estrutura de descentralização dos institutos federais, é essa estrutura de interiorização do conhecimento e de oportunidades para os jovens, que antes só vinha para Fortaleza os filhos da elite, que vinham ter a oportunidade de estudar aqui em colégios privados, e hoje a gente está oportunizando. Eu tenho uma aluna minha de medicina, da faculdade da Universidade Federal do Ceará, que ela é de um município de Viçosa, no Ceará, e ela é de uma comunidade do município de Viçosa,
e que entrou na faculdade de medicina sem nunca ter estudado nem na sede da cidade, através das cotas e através da melhoria do ensino público. Então, essas oportunidades que essa geração de jovens está tendo com a expansão do Estado na área de ciência e tecnologia e a expansão do Estado nas universidades federais, que está ameaçada também. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, porque isso é uma forma de inibir a oportunidade das novas gerações terem acesso ao conhecimento e à ciência e tecnologia nesse país. Obrigado, professor Dorico. Um outro tema também que permeia a gestão é a questão do federalismo, né? É sempre uma disputa constante quando o orçamento aperta e com a PEC da restrição do teto de gastos, isso ficou mais vertente, né? Eu queria perguntar para o Rogério como o Congresso ele está se debruçando, né? Eu vejo uma linha muito liberal do Congresso como um todo, mas ele pode me falar melhor, porque nos foi vendido a nova CLT, depois a nova Previdência, agora é a nova administração pública, né? Você já adiantou que, do ponto de vista da administração pública, ela vai impactar diretamente o corpo do Executivo Federal. Estados e municípios é um regime próprio. Mas, e aí eu retomo aquela conversa inicial para você, Rogério, que vive o dia a dia do Senado. Como é que você enxerga como o Senado, especialmente, vai se comportar diante? Você vai ter um viés mais liberal? Vai ter uma discussão melhor? Porque o perfil do Senado é diferente do perfil da Câmara de Deputados. Então, queria que você fizesse uma fala nesse sentido e, posteriormente à sua fala, eu tenho uma questão para o professor Dorico. O seu microfone está mudo, Rogério. Pronto, está me ouvindo agora? Bom, eu não tenho, eu acho que no Senado a gente vai conseguir ser mais, vai ter um equilíbrio maior. Eu acredito que essa pandemia e a interação entre os parlamentares, ela vai se dar de uma forma mais qualificada. Isso significa dizer que nós vamos conseguir diminuir ou reduzir um pouco o dano de uma reforma administrativa que virá. Agora, o viés, como disse o Dorico lá atrás, né? A gente tem ondas neoliberais, não. Tem ondas mais social-democratas ou socialistas, ou seja lá o nome que for, ou mais do Estado democrático social. A gente, na verdade, a onda é o contrário. Então, eu acho que o que vai acontecer na reforma administrativa é uma regressividade também, ou seja, nós vamos ter algumas castas ganhando muito e a maioria ganhando muito pouco ou sendo terceirizada ou sendo retirada do ambiente do cargo público, certo? Então, você vai ter, no final das contas, uma casta de 5 a 6 categorias que estão muito bem obrigado e que vão continuar muito bem obrigado, e o resto vira contínuo, vira contratado precário ou terceirizado, que não vai diminuir o gasto do Estado com isso. Vai precarizar, vai aumentar a concentração de riqueza, ou seja, a ação do governo ela vai ser regressiva
e, ao fim e ao cabo, os servidores públicos que estão na ativa e os futuros servidores serão mais pobres e menos dinheiro circulará na economia a partir desse setor, certo? Esse dinheiro tem que ir para as mãos de outros setores e é essa a intenção do governo. Tudo que está hoje como gasto consolidado do governo, que faz girar a economia, esse setor ultra neoliberal quer botar a mão, certo? E quer esse dinheiro nas mãos de quem opera frentes de produção, ou de gestão, ou de aplicação no mercado. Ponto. Essa é. E eu acho que isso vai ter força também no Senado, mas acho que a gente vai conseguir reduzir alguns danos no Senado da República. Mas não vejo articulação ainda dos servidores, que muitos fizeram a opção pelo Bolsonaro, fizeram. Então, tem que ver o que a rua vai fazer, o que os movimentos vão fazer, qual vai ser a capacidade de mobilização que os sindicatos vão ter. Então, aquilo dali também tem um pouco dessa ressonância, uma caixa de ressonância. Se tiver pressão, se tiver mobilização, se a gente conseguir ter apoio da mídia, a sociedade, se isso acontecer, o dano é menor. A gente vai tentar empurrar para um outro caminho, que seja de requalificação e não de desmonte, mas a correlação de forças ela é desfavorável aos servidores públicos e o desgaste do servidor público na opinião pública. A gente vai ter um aliado que foi o trabalho do servidor público durante a pandemia, né, que mostrou a importância do Estado, e a gente tem como fazer o discurso da importância do Estado no momento de crise como que a gente viveu. Então, o desmonte do Estado é deixar a população ainda mais exposta. A gente tem condição de fazer o debate, mas eu não acredito que seja capaz, todos esses argumentos, sem mobilização social, da gente impedir que o Guedes implemente a sua reforma administrativa. Eu queria, Elisânia, me pedir desculpas a você, Odorico. Eu tenho agora um evento da assistência social e, ao mesmo tempo, o início da sessão do Senado. Então, eu vou ter que me desconectar de você e me conectar com o Senado e com a outra reunião, certo? E agradecer a você. Um abraço. Um abraço, Rogério. Eu também. Obrigado a vocês. Obrigado, senador, pela gentileza da presença. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Professor Dorico. Eu também estou na mesma situação, que eu tenho que participar do CD da Fiocruz. Eu sei que a gente também está tomando o olho no peixe, outro gato aqui, viu? Eu quero, já que a gente vai se encaminhar agora para o final, professor Dorico, eu queria então, para não dizer que não falei das flores, vamos falar então da experiência do Estado que paga o servidor público em dia, do Estado que realiza concurso público cotidianamente, de um Estado que tem um excelente IDEB, uma colocação do IDEB, que tem melhorado a performance dos índices de saúde. Então, queria que você nos presenteasse e falasse um pouco da experiência do glorioso Estado do Ceará e como a gente pode provar que o Estado e a administração pública podem ser eficientes. Olha, Elisânia, bom, primeiro realmente vamos indo para o final, mas eu acho que é muito importante essa sua colocação. Eu tenho participado ativamente aí do processo de construção do SUS no Ceará nos últimos, digamos, 30 anos. Eu fui delegado da UNE na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Na época, inclusive, fui presidente do ESEM, que criou a DENEM, o Rogério, que foi presidente da DENEM. A partir daquele processo, eu fiz parte de uma geração que foi construindo aqui no Ceará o SUS e acompanhei a criação dos primeiros agentes comunitários de saúde no Brasil, ainda na época que o governador era o Tasso Gereissati. O Carlile, que é o nosso atual diretor da Fiocruz, foi o secretário de saúde que nessa época criou os agentes de saúde. Eu diria que
esse ciclo que a gente tem vivido aí dos últimos, né, os anos no Ceará, primeiro, acho que há uma certa valorização de políticas de Estado, né? Há uma certa estabilidade, inclusive, dos secretários, há uma ideia de continuidade de políticas de Estado. Então, se você pensar alguns projetos estruturantes aqui para o Ceará, que foram políticas de Estado, que superaram essa coisa que iniciou no governo e deu continuidade do outro. Acho que o aeroporto de Fortaleza está dentro dessa estratégia, o porto do PECEM está dentro dessa estratégia, o fortalecimento da municipalização da saúde, da atenção básica. E aí eu diria que os últimos governos, Cid, Camilo, eu tive, inclusive, na época, eu fui secretário de saúde no Ceará há 20 anos, eu fui secretário de saúde de Capuí, de 89 a 92, fui secretário de saúde de Quixadá, de 93 a 96, quando a gente criou o programa Saúde da Família. As primeiras equipes de Saúde da Família foi nós que criamos do Brasil, lá em Quixadá, inclusive antes do Ministério da Saúde. Depois fui secretário de saúde de Sobral, quando o Cid foi prefeito, de 98, 97 até 2004, e fui secretário de saúde de Fortaleza. Então, acompanho esse período todo como gestor, muitas vezes na oposição, muitas vezes no governo, mas eu acho que a gente conseguiu blindar algumas políticas públicas no Ceará, de ser política partidária, pequena, miúda, e a gente conseguiu construir alguns movimentos trabalhando políticas públicas de Estado, de forma suprapartidária. Eu acho que isso é uma característica interessante, principalmente, eu diria que na saúde e na educação a gente conseguiu isso. E o governo Cid, a gente conseguiu avanços importantes no governo Cid, que foi de 2007 a 2014, quando a gente conseguiu a interiorização dos hospitais do Estado. O Estado do Ceará não tinha nenhum hospital no interior, e nós temos 3 grandes hospitais regionais, um em Juazeiro, outro em Sobral e outro em Xaramubim. Criamos 19 policlínicas para garantir o acesso à população à atenção secundária, interiorização da saúde especializada. Criamos 19 CELs para garantir atenção integral na área da saúde bucal e estamos estruturando um polo tecnológico de inovação em saúde aqui no Eusébio, vizinho a Fortaleza. E acho que outra grande contribuição importante nesse momento também foi o investimento maciço na educação. Nós fizemos, tive o privilégio de fazer parte desse processo desde Capuí, depois de Sobral, onde a gente, ao mesmo tempo que estruturou o sistema de saúde, a gente criou um sistema de saúde escola, mas também fortemente a preocupação maior em garantir que a criança que entra no ensino fundamental, ela possa fazer sua progressão aprendendo verdadeiramente. E hoje a gente tem uma mega rede de escolas de tempo integral, de escola, ensino profissionalizante, são mais de 150 escolas de tempo integral profissionalizante, que dá oportunidade ao aluno, ao terminar o ensino médio, já sair com uma profissionalização, e muitas vezes ele entra na universidade já com um nível de capacidade. Na minha área hoje, que eu estou trabalhando muito na área de saúde digital, é muito comum você ter um aluno do primeiro ano já de um curso de mídias digitais, ou de engenharia da computação, ou de design computacional, e ele já tem uma formação que ele adquiriu no ensino médio e já está disputando o mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa muito boa, porque dá à juventude a oportunidade. Eu diria que é uma experiência hoje que a gente está vendo no Ceará, e isso é uma experiência importante de governos que acreditam de que o papel do Estado é a distribuição de renda, o papel do Estado é a produção de justiça social. Exemplo aqui que parece um exemplo que não tem grande relevância, que às vezes passa desapercebido nas pessoas, mas eu acompanhei como deputado federal, que eu fui presidente da frente parlamentar que acompanhava a questão da seca no Ceará. No Ceará tivemos 6 anos sucessivos de seca e o governador resistiu bravamente, por exemplo, a fazer o racionamento de água. Por quê? Porque, Elisane, quando você faz o racionamento de água, você prejudica a população mais pobre. Ou seja, porque o rico consegue furar um poço, o rico consegue comprar uma pipa d'água, o rico consegue resolver o seu problema. Mas quando você racionaliza a água, a população mais pobre que sofre. Isso foi muito importante. Então, são pequenos detalhes, às vezes, que não são pequenos detalhes, que você vê aí a preocupação com justiça social.
A questão também do investimento maciço que tem sido feito na agricultura familiar. Eu entendo que a agricultura familiar é um espaço importante de geração de renda nos pequenos e médios municípios desse estado. Então, o projeto São José também é uma política de Estado no Ceará, foi iniciado pelo governo Tasso, continuou com o governo Lúcio Alcântara, governo Cid, agora o governo Camilo. Então, é uma forma de você incorporar a tecnologia no homem do campo, incorporar a tecnologia na agricultura familiar, desde tratores, a estrutura de beneficiamento de mandioca, a estrutura de beneficiamento de mel, a estrutura de você dar a capacitação técnica também para que ele possa incorporar a tecnologia na agricultura familiar. Então, é um conjunto de políticas públicas que são estruturadas, eu diria, nos últimos dois governos Cid, agora o governo Camilo, que tem colocado o Ceará com esse destaque todo no país, e eu acho que na educação também tem sido um grande exemplo, e para a gente, eu entendo que não é uma coisa panfletária fazer essa defesa, é um reconhecimento, inclusive, com várias evidências, né? Evidências de pesquisas externas, evidências de pesquisas, inclusive o Ceará tem sido um espaço de estudo acadêmico, e todas elas mostram que a seriedade com as políticas públicas, o enfrentamento à desigualdade, colocar o Estado a serviço da justiça social, faz toda a diferença nesse momento que a gente vive no Brasil e no mundo. Obrigado, amigo. Obrigado, professor Dorico, pela gentileza, pela paciência e pela tolerância. Eu sei que nós tomamos aí uma parte considerável dos seus compromissos, tá? Mas 4 horas, a gente agradece mais uma vez a sua presença, agradece a presença do Rogério também, que encontrou uma brecha na sua agenda. Espero que a gente nos possamos ver pessoalmente na minha próxima ida à Terra do Sol, que a gente possa conversar e tomar uma cajuína juntos. Tá mudo. Tá mudo. Mandar um abraço para o Hermano aí, o nosso presidente, diretor da ENSP aí, e dizer da satisfação de estar ao lado dele aí com vocês aqui, celebrando esse aniversário especial da ENSP. Mande um grande abraço para ele aqui. Eu sei que ele está aqui na reunião do CD, onde eu já vou entrar, mas eu quero aqui de pouco desejar esse grande abraço e agradecer também o convite que foi feito. Obrigado, meu querido. Felicidade. Obrigado, Dorico. Então, a gente está encerrando aqui mais um painel nas festividades em homenagem ao aniversário da Escola Nacional de Saúde Pública. Nós vamos finalizando e dizendo vida longa à ENSP. Grande abraço e muito obrigado a todos que nos prestigiaram até agora.